Oiê, eu sou a Lu Banitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este pegador de panelas de ovo e pão de forma. Bora costurar? Nesta quarentena, uma das poucas coisas que a gente ainda pode fazer é cozinhar. E por isso que eu pensei nessa peça que é um pegador de panela. E a ideia é te inspirar, é fazer você perceber que se você tem dois riscos, mais ou menos da nossa própria palma da mão, a gente consegue montar um pegador de panelas. Então, se você não gosta de ovo e pão de forma, você pode fazer de laranja e maçã. Já tem molde de maçã num tamanho bem bacana aqui no canal, dá uma olhadinha, o Esconde Chaves de maçã. Ah, Lu, não, mas eu gosto de duas coisas iguais, então faz de maçã e maçã, melancia e melancia, enfim, se você tiver dois riscos, um ursinho, um pinguim, uma galinha, enfim, tudo que você já tem de molde, de risco, você pode aproveitar para unir e formar um pegador de panelas. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este pegador de panelas de ovo e pão de forma. Os materiais utilizados estão na caixa de descrição do vídeo logo aí embaixo. Vou começar com o ovo. Eu escolhi este tecido para clara e este para gema. Transferi o molde para a manta térmica, deixando margem de costura. Então, eu tenho que deixar margem de costura na manta e nos tecidos. Eu vou costurar pela manta, mas se você preferir costurar pelo tecido, transfira o molde para o tecido. Faça da forma como achar melhor. Posiciono os tecidos direito com direito. Sobreponho a manta e vou alfinetar. A mesma coisa com a gema. Posiciono os tecidos direito com direito, sobreponho a manta que eu transferi o molde e prendo com alfinetes. Antes de terminar de alfinetar, eu estou aqui com as peças. Eu gosto sempre de usar cola spray para unir manta e tecido, mas isso é opcional. Os tecidos estão direito com direito. Na gema, a mesma coisa, usei a cola spray para unir tecido e manta e os tecidos estão direito com direito. Eu vou fazer os cortes para poder virar a peça para o direito. Para montar o ovo, eu vou colocar a gema por cima da clara. Então, na clara, eu vou fazer o corte para desvirar para o direito, bem no meio, bem onde vai vir depois a gema cobrindo. Eu separei o tecido sozinho e vou cortar a parte que tem tecido e manta. Faça um pique pequeno, de uns 2 centímetros. Não pode ser maior que a gema, senão o corte vai aparecer. É o pique inicial, se precisar, depois eu corto mais um pouquinho. Então, na clara, eu faço o pique na parte que tem manta e tecido. Na gema, é ao contrário. O direito da gema vai ficar para cima, então a abertura tem que ser na parte de trás. Eu vejo mais ou menos onde é o centro do molde e faço o pique. Só onde o tecido está sozinho. Termino de alfinetar as duas peças e eu vou fazer uma costura sobre a linha do molde em toda a volta. Depois que eu costurei, vou refilar a sobra de tecido com tesoura de picote. São peças em curva, então é importante refilar bem próximo da costura para que o tecido não fique repuxado quando virar para o direito. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, para fazer costuras sobre linhas de molde, eu gosto de usar a sapatilha aberta e diminuo o comprimento dos pontos da máquina para conseguir enxergar bem a linha do molde, conseguir fazer todos os detalhes, todas as curvas do molde e fazer uma costura bem reforçada. Se você não tem tesoura de picote, pode refilar com tesoura comum e fazer piques próximos à costura.
Aqui está a abertura, eu vou abrir mais um pouquinho em formato de cruz para poder passar toda a peça. Viro para o direito. Empurra a costura com algum objeto de ponta arredondada. Abro bem a costura. Arrumo o tecido na abertura. E passo a ferro. Vou repetir exatamente a mesma coisa com a gema. Refilo a sobra de tecido com tesoura de picote bem rente à costura. Abro um pouco mais a abertura. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Ajeito o tecido na abertura. E passo a ferro. Vai ficar assim. Aproveitei para colar um retalhinho na abertura para ajudar na resistência da peça. Peças de cozinha a gente acaba lavando com frequência. Então, para esta abertura não deixar a peça frágil, já pensou se eu tô lavando este pegador e o rasgo aumenta? Então, eu colo um pedacinho de tecido com cola para tecido, mas tem que ser num tamanho menor que a gema, para que ela não apareça, certo? Na gema, a mesma coisa, fiz um acabamento com um retalhinho colado com cola para tecido. Vou fazer o pão de forma. Eu vou usar a manta térmica e a manta R2. Eu tô usando a manta térmica para fazer a parte da casca do pão e a manta R2 para fazer o miolo. No pão de forma é diferente do ovo, que eu tenho a clara e a gema está por cima. No pão, a parte mais escura, que seria a casca, tá no mesmo nível do miolo. Então, eu vou fazer a parte da casca com a manta térmica para proteger a mão do calor. Ela vai ficar na parte de cima, mas vai que eu encosto minha mão no forno ou na assadeira quente desse jeito. Mas na parte do miolo, eu vou fazer com a manta R2 para ela ficar mais fininha, para não projetar o miolo para cima da casca. Depois ainda eu vou passar a ferro, então ela vai ficar um pouquinho mais murchinha, mas ela vai estruturar o miolo, mas não vai se destacar da casca. Vou fazer exatamente igual como eu fiz com o ovo. Transfiro os moldes para as mantas, deixando margem de costura. Posiciono os tecidos, direito com direito, sobrepondo a manta com o molde. Antes de terminar de alfinetar, eu vou fazer as aberturas para virar a peça para o direito, da mesma forma que eu fiz com o ovo. Na parte da casca, a abertura vai ficar na parte de cima da peça, no lado que tem manta e tecido. Aqui eu também usei a cola spray para unir tecido e manta. Na casca eu posso fazer um rasgo grande, porque a outra parte vai cobrir quase que inteiramente. Na parte do miolo, eu vou fazer o rasgo na parte de baixo, onde tem o tecido sozinho. Aqui eu também não preciso ficar me preocupando com o tamanho desta abertura. Vou costurar em toda a volta sobre a linha do molde nas duas peças. Refilo a sobra de tecido em toda a volta com tesoura de picote, próximo à costura. Nas duas peças. Viro para o direito. Empurra a costura com algum objeto de ponta arredondada. Ajeito o tecido na abertura. Vou repetir exatamente da mesma forma com o miolo.
Aqui eu já passei a ferro e fechei a abertura colando um retalhinho com cola para tecido. Desculpa a sujeira aí da cola, mas eu tive um probleminha com a tampa e acabou soltando muita cola de uma única vez. E fez essa caquinha, essa sujeirinha aí, como vocês podem ver, mas ela não vai aparecer, eu prometo. Deixa eu te mostrar o que eu estava falando sobre escolher a manta R2 para o miolo e daí ele não fica tão separado da casca. Já a gema, não, eu queria que ela ficasse bem destacada da clara, por isso eu usei a manta térmica que é mais grossa. Dá para ver a diferença? Eu não resisti, né? Claro, eu não tenho maturidade nenhuma. Ovo e pão estavam muito sérios, então eu resolvi fazer uma carinha. Nem preciso dizer que isso é opcional, né? Mas vai, ficou fofo, não ficou? Nem me importa se faz sentido ter ovo e pão com carinha. Deixa aí nos comentários se você acha que eu tô muito doida. Para fazer esses rostinhos, eu prendi 2 miçanguinhas como os olhinhos. Usei marcador de tecido vermelho para fazer a boca. E sombra rosa para fazer as bochechinhas. Na gema, exatamente a mesma coisa. Centralizo as 2 peças do pão e as do ovo. Para unir, você pode fazer do jeito que quiser. Pode colar com bastante cola para tecido, pode fazer caseado à mão ou à máquina, pode fazer uma costura reta como se fosse um pesponto bem próximo da borda dos detalhes, pode até dar uns pontinhos à mão sem que apareça pelo lado do direito. Para unir as 2 peças, eu vou fazer um zigue-zague próximo à borda dos detalhes. Eles vão ficar assim. Se você chegou até aqui neste vídeo, clique em curtir para fortalecer o canal. Vou fazer o fundo. Transferir o molde para a manta térmica, deixando margem de costura. Posiciono os tecidos, direito com direito, sobrepondo a manta. No fundo, não tem como fazer abertura no meio da peça, porque iria aparecer em qualquer um dos lados. Então, aqui embaixo, eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. Costuro toda a volta. Aqui eu já costurei toda a volta e na abertura eu usei o maior comprimento de ponto da máquina. Como a manta térmica é muito grossa, eu vou cortar toda a sobra na parte da abertura, isso vai facilitar o acabamento. Vinco bem os tecidos na parte da abertura. Refilo toda a sobra de tecido com a tesoura de picote bem próximo à costura. Na parte da abertura, eu deixo um pouco mais de sobra de tecido para facilitar na hora de fazer o acabamento. Como este molde tem muitas curvas, é importante refilar o tecido próximo à costura, de preferência com tesoura de picote, ou então com tesoura comum e fazer piques próximos à costura. Só que para isso eu tenho que fazer uma costura bem reforçada, ou costurar 2 vezes, ou deixar os pontinhos bem apertadinhos. Nessas partes com curva bem fechada, eu vou fazer uns piques para que o tecido não fique repuxado quando virar para o direito. Descosturo. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Passo um pouquinho de cola de tecido na abertura só para me ajudar a posicionar corretamente os tecidos, mas é opcional. Passo a ferro. Vai ficar assim.
alinhei o ovo na parte de cima, fazendo coincidir as bordas. E da mesma maneira o pão na parte de baixo. Para unir, eu posso fazer um pesponto próximo à borda, posso fazer caseado, ponto zigue-zague. Eu vou fazer um pesponto, você pode fazer ou em toda a volta ou só na união do ovo e do pão com o fundo. De qualquer maneira, nestes pontos eu tenho que reforçar a costura, dando retrocesso, porque quando eu for usar a peça, eu forço essa costura, então é super importante ela estar bem feita. E o pegador tá prontinho. Eu fiz um pesponto só sobre o ovo e o pão. Sobre o ovo, eu usei uma linha bege e sobre o pão, usei linha marrom. Aqui atrás dá para ver melhor. E olha aqui os retrocessos. Se você quiser, pode colocar aqui uma argolinha de tecido para pendurar. Eu não coloquei porque eu acabo não pendurando essas peças na minha cozinha. Você pode colocar uma argolinha de tecido quando tá costurando este fundo, e aí então ele vai ficar todo embutidinho, ou mesmo na hora do pesponto para unir o ovo ao fundo. Se você for fazer as carinhas, na hora de montar os rostinhos, você pode escolher o posicionamento, por exemplo, o pão olhando para baixo e a gema olhando para cima. Assim, quando estiver usando o pegador, os dois vão estar olhando para frente. Fica aí a seu critério. Mas você vai decidir isso na hora de montar o rostinho do ovo, porque não dá para girar nem a clara, nem as duas partes do pão, senão não coincide com o fundo. Eu já falei em outros vídeos, mas é sempre importante reforçar, essa manta térmica não é totalmente à prova de calor, então cuidado na hora de pegar uma assadeira muito quente e muito pesada. Conta aqui nos comentários o que você imaginou para sua cozinha, algum outro tema, algum outro risco, molde que você já tem, que você achou que ficaria perfeito para montar um pegador de panelas, ou mesmo se gostou do modelo que eu fiz neste vídeo. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.